Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, dando sequência ao vídeo de ontem, que nós falamos de fogo, de combustão, hoje eu quero falar das causas de incêndio. É bom a gente saber que os materiais que servem como combustíveis podem ser sólidos, os materiais podem ser líquidos e gasosos, materiais combustíveis inflamáveis, né? Ou não inflamáveis, né? Todos os materiais pegam fogo, na verdade, nada deixa de pegar fogo. Agora, tem alguns que pegam fogo de forma mais fácil. Como é que a gente vai saber disso? Para saber disso, a gente precisa se aprofundar só mais um pouquinho. É importante eu falar disso. Que todo material tem o seu ponto de temperatura notável. São 3 pontos. Vou falar do primeiro aqui hoje. O ponto de fulgor. Todo material tem um ponto de fulgor. A temperatura mínima necessária que um corpo precisa para começar a emanar gases voláteis. Começou a emanar gases, né? Por exemplo, esse material aqui, isso aqui, uma folha de papel. Isso aqui é um material sólido, né? Papel. E se eu colocar um isqueiro aqui embaixo para fazer esse papel pegar fogo, né? Ele vai começar a aquecer essas primeiras moléculas que vão irradiar calor para as moléculas vizinhas e vai se fazer aqui uma reação em cadeia, né? Mas o que acontece aqui? O papel, a gente não vê o papel incendiando. A olho nu não dá para ver isso, mas se eu fizer um filme disso e passar foto a foto, eu vou verificar que esse papel primeiro ele derrete, né? Ele fica tipo como se quisesse se transformar em líquido, ele é sólido, né? Ele quer se transformar em líquido e daqui a pouco ele começa a emanar um gás. Esse gás sim se mistura com outro gás. Qual é o outro gás? Comburente, o oxigênio, exatamente. Então, esse gás que saiu daqui em função da gente ter aqui uma chama ígnea, né, uma chama inicial, ele começou a incendiar e esse gás começa, ele não começa logo a incendiar, ele começa primeiro a emanar gás. Quando ele começa a emanar esse gás, atingimos o ponto de fulgor, né? Então, isso aqui é muito importante para a gente entender que todo material para pegar fogo, na verdade, ele tem que se transformar primeiro num gás para se misturar com oxigênio. Acontece que tem materiais que são muito fáceis de pegar fogo, porque eles já têm esse gás naturalmente na temperatura ambiente. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o ponto de fulgor da gasolina, né, menos 12 graus. Então aqui no Rio de Janeiro, que a temperatura é sempre 30 graus, em torno de 30 graus, né, você olha quando você vai abastecer o seu carro, né, assim, num dia de sol, você olha ali para a bomba de gasolina, você vê aquela emanação de gases. O que significa isso? É a volaticidade da gasolina. A gasolina já é volátil por si só. Ela já tem, na temperatura ambiente, o seu ponto de fulgor atingido, né? Eu, por exemplo, treinei muitos anos fazendo treinamento de brigada usando óleo diesel e gasolina. Mas o óleo diesel, o ponto de fulgor dele é 80 graus. Né? E o que acontece? Você não consegue botar fogo no óleo diesel. Se chegar ali com uma chama, não consegue. O que a gente faz? Bota um pouquinho de gasolina primeiro e a gasolina pega fogo e depois o fogo da gasolina aquece o diesel. E o diesel vai ser mais fácil de pegar fogo depois que você botou fogo na gasolina. Então tudo pega fogo mediante uma temperatura. Por isso que nos incêndios, se você não combater nos primeiros 5 minutos, a tendência é o fogo piorar cada vez mais, porque os materiais vão atingindo o seu ponto de fulgor e depois o próximo ponto que é pertinho, chamado ponto de inflamação, que independente da chama externa, da fonte ígnea, a chama já vai ficar ali presente. Já o ponto de fulgor não, quando eu tiro a chama, ele não pegou fogo ainda, está só fumegando, né? Está só emanando gases. É isso que eu quero que vocês entendam. E para isso, a gente tem aqui uma questão muito importante para falar com vocês, que é as causas de incêndio. Vamos pensar um pouco o que pode produzir incêndio. Eu falei ontem em instalações elétricas, né? Aqui eu ia falar muito da parte elétrica. Então a primeira questão é a questão da fiação, né? Muita gente sabe que a fiação aparente é pior ainda. Bombeiro mesmo, historiante, não gosta de fiação aparente, né? Mas não quer dizer com isso que a fiação embutida não dê problema não, porque os fios também se desgastam e os fios sofrem certos esforços que não são para sofrerem, né? Então a fiação embutida também, de certa forma, é um risco, principalmente se for uma fiação mal projetada, ok? Então é importante fiação cortada, fiação velha. Então a fiação
É a primeira questão. A outra questão que eu quero comentar é a questão das ligações clandestinas, os famigerados gatos, né? Muito problema, está sempre dando curto. Os fusíveis inadequados, tem pessoas então que não gostam de fusível, vai lá e retira o fusível, coloca um aramezinho, ou mesmo retira o disjuntor que veio para substituir os fusíveis, né? E as pessoas retiram o disjuntor e botam a ligação direta, aí perdeu a proteção, o circuito perde a proteção. Então, acontece também em muitos circuitos que você tem um circuito para 2.000 watts e você coloca lá 3.000. Se você está aumentando, você está dando uma sobrecarga naquela fiação, vai pegar fogo, com certeza. Né? Por exemplo, se você for querer ligar um ar-condicionado numa tomada comum, não vai suportar. A fiação do ar-condicionado tem que ser uma fiação, tem que ser um circuito especial para o ar-condicionado. O chuveiro elétrico é a mesma coisa, tá ok? Então, essas questões de sobrecarga. O que acontece muito no nosso país, a gente verifica que os grandes incêndios acontecem geralmente em fevereiro, né? Os meses o mês mais quente do ano, né? Onde existem muitas das vezes sobrecarga devido à grande utilização de energia elétrica, principalmente pela utilização do ar-condicionado, ok? Então a gente vê aí, por exemplo, já tivemos, né, o Joelma, foram mais de 321 mortos, tivemos o incêndio do Andorinhas aqui no Rio de Janeiro, o pior incêndio do Rio de Janeiro, o Andorinha, 21 mortos, né? Sem contar o incêndio lá do circo, né? Mas aí lá de Niterói, aí, em 1963, 504 mortos, esse foi o pior incêndio do Brasil. Mas esse não conta porque não era uma edificação, estou me referindo aqui à edificação, né? Mas esse Joelma foi em São Paulo. Então, geralmente esses incêndios começam pela questão do ar-condicionado, tá? Ar-condicionado é a grande causa de incêndio. Mas nós estamos falando aqui de instalações elétricas, né? Gato, fusível, sobrecarga, tomadas mal dimensionadas. A tomada é de 10 amperes, o cara quer usar como se fosse de 20 amperes. Vai dar problema. Né? Ou então a tomada está frouxa, está com mau contato. Né? Extensões improvisadas, aquelas extensões que a gente compra ali na esquina e de repente a extensão tem 4, 5 tomadas e a fiação dela é uma fiação inapropriada. Né? Não se deve usar esse tipo de extensão. Né? Eu mesmo tenho vários exemplos na minha vida, né, que eu corri para vários incêndios e eu tive várias vezes essa questão de extensão como causa do incêndio. Né? As pessoas fazem gambiarras, né? fazem instalações de um lugar para o outro e de uma forma muito improvisada, e isso dá problema com certeza de incêndio. Né? E agora aqui eu vou falar um pouco dos equipamentos que dão problema. Eu já falei do ar-condicionado, mesmo esse de parede, esse que não é de parede, o split, mesmo esse também pode causar um incêndio e o incêndio passar para dentro de casa. Né? O que é mais fácil é o do ar-condicionado. A questão do micro-ondas, né? Os computadores, né? Os no-breakers, os estabilizadores, tudo isso dá problema de curto-circuito. Né? Às vezes você tem uma fonte no computador, a fonte incendeia, o próprio celular nosso pega fogo. Quem é que já nunca viu um incêndio num celular? Né? O chuveiro elétrico, o ferro elétrico, os ventiladores. Eu já peguei um incêndio uma vez, que foi uma das grandes marcas que eu tenho da profissão de bombeiro, né? 3 crianças vítimas fatais e que morreram em função da fumaça, mas que provocada pelo incêndio num ventilador. A mãe saiu para trabalhar, deixou as crianças e as pessoas custaram a fazer um arrombamento que tinha que ser feito ali. E as crianças morreram ali, problema do ventilador, entendeu? Ventiladores, televisões. Uma vez eu corri para o incêndio, o camarada jogou a televisão lá no quarto andar, aquelas televisões antigas de tubo, né? O cara pegou a televisão e lançou pela janela, né? Pega fogo, a televisão pega fogo, né? E os motores em geral também pegam fogo, né? Então todos os equipamentos elétricos. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre os incêndios causados por chama acesa, né, no caso, né? As questões de velas, as velas de oferendas, sem problema nenhum com a religião, com qualquer religião, tá? Mas na hora que for acender uma vela para o seu santo, algum problema, você tem que ter um cuidado, né? O pessoal fala assim, a vela de 7 dias, sei lá, eu não entendo bem disso,
mas tem que ser acima da cabeça, tem que ser em cima do armário. Eu peguei um incêndio uma vez, que o quarto e a sala pegou fogo geral, porque botou a velhinha lá em cima do armário e não tomou o devido cuidado, tá? As velas de aniversário, já corri para um incêndio também, que pegou fogo na festa toda, acabou com tudo, acabou com o bolo, liguei com o meu bolo, e a vela de aniversário queimou tudo, né? Velas de iluminação, quando a pessoa tem um blackout na cidade, todo mundo usando vela, o bombeiro sabe que vai trabalhar, não tem jeito, né? Panela no fogo, as pessoas esquecem panela no fogo e saem para resolver seus problemas, principalmente no sábado de manhã, isso acontece muito, o corpo de bombeiros sabe disso. Guimpas de cigarro, né? A questão do isqueiro, as pessoas têm mania de ficar brincando com isqueiro, às vezes pegam um ambiente mais gasado, né? Um ambiente mais inflamável ali e tal, vai pegar fogo. Balões, pelo amor de Deus, né? Todo do campeonato soltar balão ainda, né? Quando sobe é uma beleza, quando desce é uma desgraça. Então, muito cuidado também com a questão dos centelhamentos, né? Os serviços feitos com lixadeiras, com esmeril, com solda, né? Explosões, de derramamento de combustível, a questão da eletricidade estática. Então, uma série de questões, eu não devo ter esgotado aqui, talvez eu tenha esquecido alguma causa de incêndio, né? E quem lembrar de alguma aí, coloca nos nossos comentários. Mas eu quero ficar por aqui e quero dizer a vocês que a gente precisa atacar essas causas elétricas, ok? Principalmente, que é a principal causa de incêndio. Pessoal, muito obrigado a todos pela atenção e tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus.